E aí, pessoal, tudo beleza? Eu sou o professor Fábio Santos e nesta videoaula eu vou abordar o tema como criar um contrato inteligente com funções de time locked. Pessoal, eu resolvi gravar este vídeo porque recebi várias mensagens me pedindo para que eu gravasse um vídeo ensinando como criar um contrato inteligente que ofereça suporte a time lock de aquisição de tokens, certo? Desta forma, eu pretendo gravar uma sequência de vídeos abordando o tema time locked. Neste vídeo eu vou seguir este roteiro, onde eu irei apresentar uma breve introdução, depois eu vou explicar o que é o time locked. Na sequência eu vou mostrar o código fonte do contrato inteligente, que contém funções de time locked. Vou compilar o código. Depois eu irei fazer o deploy desse contrato inteligente para a rede Tertnet da plataforma Binance Smart Chain. E aí na sequência eu vou testar as funções time locked e vou finalizar o vídeo apresentando a minha conclusão. Então vamos lá para a introdução, pessoal. Pessoal, este vídeo tem como principal objetivo ensinar especialmente como criar funções de time locked em um contrato inteligente. Considero que aprender a criar funções de time locked é o primeiro conceito, é a primeira etapa de um processo de aprendizagem de time locked. Então, a ideia deste vídeo é trazer para vocês um conhecimento básico, certo? E gradativamente ir avançando, abordando temas mais complexos ou aplicações mais complexas que empregam funções de time locked. Ok? Então, pessoal, eu espero que por meio desse vídeo seja possível compartilhar com vocês um conhecimento relacionado à implementação da lógica para viabilizar as funções do tipo time locked. E desta forma, com esse conhecimento básico, será possível implementar contratos inteligentes mais complexos. Pessoal, o que é o time locked? Um time locked é um pedaço de código que bloqueia uma funcionalidade em um contrato inteligente por um período de tempo específico. Uma função de time locked é uma função que pode ser bloqueada até que um certo tempo tenha passado. E aí, pessoal, é importante que o contrato inteligente ele seja implementado de tal forma para permitir que somente o dono do contrato possa desbloquear as funções, especialmente quando um determinado período de tempo for alcançado, né? Essa figura ilustra exatamente o que eu acabei de comentar. Observem que tem aqui uma timeline dividida em dois períodos. Então, nesse primeiro período aqui, que é o período de lock, de acordo com a ilustração, tem uma função que ela está bloqueada. Dessa forma, essa função ela não poderá ser usada. E aí, quando um limiar de tempo for atingido, certo? A função ela será desbloqueada e poderá ser usada. Ok? Então, por meio desse vídeo, eu pretendo ensinar como implementar funções
time locked. E aí eu vou, através de um contrato inteligente, explicar passo a passo como implementar esse tipo de função. Pessoal, existem várias aplicações de time locked. Por exemplo, é possível criar uma aplicação de bloqueio de fundos que vai impedir o proprietário de retirar uma determinada quantidade de fundo antes de um determinado momento no futuro. Qual momento? Quando ele completar 18 anos, por exemplo. Certo? Um outro exemplo. É possível bloquear uma função do contrato inteligente que vai... uma função que é responsável por realizar, por exemplo, uma mintagem de um determinado token. Certo? E como escrever e compilar um contrato inteligente que ofereça suporte a time locked? Eu vou mostrar para vocês agora a implementação de um contrato inteligente que fornece suporte ao time locked. É um contrato bem simples, que ele tem como objetivo principal implementar o time locked em 4 funções. Funções que implementam as operações matemáticas de adição, subtração, multiplicação e divisão. Dessa forma, essas funções elas poderão ser usadas somente quando elas forem desbloqueadas pelo proprietário do contrato inteligente. Certo? Vale ressaltar que elas poderão ser somente desbloqueadas quando atingir o limiar de tempo. Certo? Quando um determinado período de tempo for transcorrido. Então vamos lá. Essas primeiras linhas aqui, basicamente o que eu fiz foi definir a licença do contrato, o nome do autor. Depois foi definido aqui a versão do compilador do contrato. A versão 0.8.13 é a versão mais atual. Na próxima linha, a classe WoW-Enable, ela está sendo importada, é uma classe que pertence à biblioteca OpenZPLI. E essa classe, uma vez ela sendo estendida pela classe que implementa o contrato, vai viabilizar que o modificador OnlyWarner ele possa ser adicionados às funções de time locked, de tal forma que somente o proprietário do contrato poderá executar essas funções. Beleza? O nome da classe que implementa o contrato inteligente é Time Locked Functions. Beleza? Pessoal, na próxima linha eu declarei aqui um enumeration chamado functions, que vai permitir acessar a cada função de time locked de uma forma mais elegível, por meio, certo? Por meio de algumas abreviações. Por exemplo, ID se refere à adição, sub se refere à subtração, mul se refere à multiplicação e div se refere à divisão. Certo? Então, ao invés de referenciar a função por meio de um valor numérico, é possível referenciar por meio de um valor simbólico, vamos dizer assim, definido através de um enumeration chamado functions. Pessoal, na próxima linha foi declarada aqui uma constante chamada underline time lock. Essa constante ela define o quanto queremos que nossas funções esperem até que possam ser executadas, ou seja, essa constante ela define o limiar de tempo. Tudo bem? Observe que eu
especifiquei como limiar de tempo 0 dias. Ou seja, não será necessário que as nossas funções esperem uma determinada quantidade de dias para que elas possam ser desbloqueadas e usadas. Mas eu poderia colocar aqui, sei lá, vamos supor que as funções elas poderão ser desbloqueadas a partir de 10 dias, 15 dias, 30 dias. Na sequência, foi declarado aqui um mapping chamado TimeLock, que ele vai oferecer o suporte ao contrato inteligente para ver qual função está atualmente desbloqueada. Então é uma forma de controlar ou gerenciar o estado das funções, que poderá ser o estado bloqueado e desbloqueado, certo? Para isso, esse map recebe como argumento de entrada exatamente uma function, uma função que poderá ser adição, subtração, multiplicação e divisão. E associada à função existe um valor numérico que se refere ao tempo em que uma determinada função poderá ser desbloqueada, certo? Vale ressaltar que se esse valor numérico for 0, significa que a função ela está bloqueada. Ok. Na sequência, foi implementado no contrato um modificador de acesso chamado NotLocked. A finalidade desse modificador de acesso é justamente verificar se uma determinada função, se ela está bloqueada, ok? Ou desbloqueada. Tudo bem? Para isso foi usado aqui esse require, onde vai ser verificado se a função, se ela está desbloqueada. Observem aqui, se o valor que está armazenado no mapping TimeLock associado a uma determinada função que é passada como argumento de entrada for diferente de 0, significa que essa função está desbloqueada. E se o valor numérico que está armazenado no TimeLock associado à mesma função, esse valor numérico relacionado a tempo, ao timestamp, se ele for menor ou igual ao timestamp atual, significa que essa função ela está desbloqueada, certo? Caso alguma dessas condições não seja verdadeiro, significa que a função está bloqueada, e aí essa mensagem vai ser exibida no console. Beleza? Na sequência, foi implementado a função de desbloqueio, chamada OneLocked Function. É a função que vai ser empregada para desbloquear uma determinada função. Para isso, essa função ela recebe como argumento de entrada, observem aqui, um enumeration, né? Na verdade, o argumento underline fn corresponde à função que deverá ser desbloqueada, que é identificada pela abreviação correspondente que foi definido lá no enumeration functions. Aqui, ok? E outro detalhe importante é que essa função ela somente poderá ser executada por meio do proprietário do contrato inteligente, né? Ok. Para desbloquear uma função, será armazenado no mapping o timestamp, né, atual, mais, observem aqui, mais a quantidade de dias
que foi armazenado na constante timeLocked. Desta forma, essa função de desbloqueio ela permite chamar funções após a quantidade de dias definido na constante timeLocked. Legal, né? Também foi implementado uma função que fornece suporte ao bloqueio. Certo? Então, essa função chamada lookFunction, que também recebe como argumento de entrada o enumeration, especialmente a abreviação, né, que identifica uma determinada função, é uma função que poderá ser chamada somente pelo proprietário, né? Olha o modificador de acesso aqui. E aí, conforme eu havia falado, ao atribuir o valor 0 para uma determinada função que foi mapeada no timeLocked, significa que essa função ela está bloqueada. Certo? Na sequência, pessoal, 4 funções do tipo timeLocked foram implementadas. Cada função se refere a uma operação matemática: adição, subtração, multiplicação, divisão. E aí, observem que, associado à função de adição, existe aqui um modificador de acesso notLocked, que recebe como argumento de entrada exatamente a abreviação correspondente à adição. De modo que esse modificador ali vai ser usado para verificar se essa função, se ela não está bloqueada. Certo? E um outro detalhe também importante é que essa função poderá ser chamada somente pelo proprietário. Deu para entender? E aí essa lógica ela foi replicada na função que implementa a operação de subtração, na função que implementa a operação de multiplicação e na função que implementa a operação de divisão. Beleza? Então, é possível observar como implementar uma simples função baseada em timeLocked. Ao invés de ser uma função de suporte à operação de adição, poderia ser uma função de suporte à transferência de tokens, por exemplo, ou uma função de suporte à mintagem de token. Beleza? Ok, pessoal, então esse é o código do contrato inteligente. O próximo passo é compilar o contrato. Para isso, basta clicar aqui no botão Compile. Depois de selecionar a versão do compilador que vai ser usada, eu já havia selecionado. Então, eu vou clicar aqui em timeLocked, Compile timeLocked Function. Foi compilado. Beleza, foi compilado o nosso contrato inteligente. Pessoal, o próximo passo é justamente fazer o deploy do contrato inteligente para uma blockchain. Tudo bem? Então eu vou acessar aqui a opção Deploy e Run Transactions. E aí eu vou fazer o deploy desse contrato inteligente para a rede testnet da plataforma Binance Smart Chain. Para isso, eu vou abrir aqui o meu MetaMask para verificar se eu estou conectado à rede BSC, a rede testnet BSC, e sim, estou conectado por meio da conta 1, a conta está ativa. Ok. Para fazer esse deploy, eu vou selecionar aqui em Environment a opção Injected Web3, de modo a viabilizar que o deploy seja feito para a rede testnet da plataforma BSC por meio do MetaMask. Observem que o hash que está sendo exibido aqui, esse endereço, né, account, corresponde à conta, né, que está ativa aqui no meu MetaMask. 0xC14, 0xC14 é a conta que vai ser usada para fazer esse deploy. E para fazer o deploy tem que ter BNB, né, de saldo. Em videoaulas passadas eu ensinei como obter BNB fakes para fins de teste. Ok?
Bom, o próximo passo é selecionar o contrato. Então vou vir aqui, ó, Time Locked Functions, né? Selecionei o contrato. E para fazer o deploy, basta clicar aqui no botão Deploy. Vamos lá. O MetaMask foi aberto. Eu vou clicar em confirmar para que a transação seja executada. E neste momento a transação está sendo validada. O contrato está sendo implantado, já foi confirmada a transação, ou seja, o contrato foi implantado. O hash correspondente, ó, o hash correspondente ao contrato foi gerado, né? Então isso significa que o nosso contrato foi implantado com sucesso. Beleza? Pessoal, o próximo passo agora é justamente testar as funções de Time Locked. Vamos lá? Então, para isso, eu vou acessar aqui, ó, a view que contém as funções que poderão ser testadas, né? Então aqui tem a função Lock Function, a função Unlock Function, a função de suporte à adição, divisão, multiplicação, subtração, certo? Função que fornece suporte ao bloqueio de uma função, desbloqueio. Vamos fazer o seguinte, vamos tentar executar aqui a função de adição, que é exatamente essa primeira função aqui, ó. Então vamos lá, eu vou tentar executar uma operação de soma. Vou fornecer dois números aqui, 3, 2, e vou clicar em Call. E aí, observe o resultado, pessoal. Deixa eu... Olha aqui, ó. Função está bloqueada. Time Locked. Essa mensagem é exatamente essa mensagem aqui, ó, que eu havia definido, ó. Função está bloqueada. Ou seja, quando eu executei a função de adição, o modificador de acesso Not Locked verificou o estado dessa função lá no map Time Locked. Verificou se essa função se ela está desbloqueada, né? Como foi detectado que a função ela está bloqueada, essa mensagem ela foi impressa, né? Que é exatamente essa mensagem aqui, ó. Beleza? Vamos fazer o seguinte agora, vamos desbloquear essa função. Então, para isso eu vou usar a função Unlock Function, que é exatamente essa função aqui, ó. E aí, observe que essa função ela recebe como argumento de entrada o enumeration, especialmente o identificador da função, né? Certo? Então, eu vou passar como argumento de entrada o valor numérico 0. Por que 0? Porque 0 se refere à primeira função que foi definida no Enumeration Functions. Certo? Então a primeira função que corresponde à adição, o índice dela é 0. A segunda função que corresponde à subtração, o índice dela é 1. A terceira função que corresponde à multiplicação, o índice dela é 2. E a quarta função que se refere à divisão, o índice dela é 3. Então, como eu quero desbloquear a função de adição, eu vou passar 0 aqui, né, como argumento de entrada. E vou clicar aqui em Transact. Vou confirmar aqui a transação, vamos esperar ser executada. Beleza. Transação confirmada. E agora vamos verificar se realmente a função de adição se ela foi desbloqueada. Certo?
Então, para isso, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou executar novamente a função de adição, que antes ela estava bloqueada. Beleza? Vamos ver se ela foi desbloqueada? Então, vou clicar aqui em Call. A transação foi realizada, né? Eu vou verificar o resultado. E aí, olha só que legal, pessoal. A função ela recebeu como entrada o número 3 e o número 2. E ela gerou como saída 5. Legal, né? Ou seja, a função executou a operação de adição, uma vez que ela foi desbloqueada. Legal, né, pessoal? Muito legal. E se eu quiser, eu posso bloquear novamente essa função. Então, para isso, ó, basta executar a função de looking function, onde eu vou passar o índice que identifica a função como argumento de entrada, né? Eu vou clicar aqui em Transact, vou confirmar, vou aguardar a confirmação da transação, confirmado, certo? Ou seja, a função adição ela foi bloqueada. Se eu tentar executá-la, vamos ver o que vai acontecer. Então está aqui, ó, função de adição. Vou tentar executá-la agora. E olha só, pessoal, a mensagem. Função está bloqueada. Beleza, pessoal? Muito legal, não é não? Ok? Esse teste ele vale para as outras funções, função subtração, função multiplicação, função divisão. Mas para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou testar somente a função de adição. A lógica, né, se repete para as funções de subtração, multiplicação, divisão. A lógica de bloqueio e desbloqueio. Beleza, pessoal? Conclusão. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desta videoaula, que foi bastante solicitada. É a primeira videoaula de uma sequência de vídeos que eu pretendo gravar sobre esse tema. E aí, eu gostaria de passar para vocês um desafio, que é o seguinte. Se esse vídeo, se ele atingir pelo menos 500 visualizações, certo? Eu irei gravar um próximo vídeo ensinando como criar um contrato inteligente baseado em time locked, que fornece o suporte ao time locked de função voltada para realizar aquisição de tokens ou mintagem de tokens, de repente baseado no padrão ERC20 ou ERC621, certo? Então, repito, se esse vídeo atingir pelo menos 500 visualizações, eu irei gravar este vídeo abordando um tema mais complexo, né? Uma implementação mais complexa de um contrato inteligente. Beleza? Então é isso, pessoal. Um forte abraço a vocês. Peço a vocês a gentileza que dê um like aí no vídeo para ajudar, né? E vamos compartilhar para que ele atinja pelo menos 500 visualizações. É isso, pessoal. Um forte abraço.